Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com a Faculdade de Letras da USP. Bom, não sei se você já me acompanha aqui há um tempo, se você é meu amigo aí pessoalmente, alguém que faz parte do meu cotidiano ou não, mas seja bem-vindo aqui ao canal, muito obrigada por estar aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever se você ainda não estiver inscrito, porque isso faz toda a diferença pra gente que cria conteúdo aqui na internet. Mas vamos falar então do conteúdo desse vídeo. Eu fiz aqui alguns breves comentários numa listinha, né, a corriqueira listinha que eu faço em todo vídeo aqui, para poder falar um pouco sobre a minha experiência. Então, eu sou formada em letras pela USP, hoje em dia eu faço uma segunda graduação, que é em psicologia, na Universidade Metodista de São Paulo. E assim, parando pra pensar, eu tenho 28 anos, tá? Às vezes eu engano um pouquinho com essa carinha aqui, ó, mas eu tenho 28 anos. E às vezes eu paro pra pensar, assim, como foi essa vivência que eu tive lá, como ela foi importante. E assim, trabalhando com alunos que estão em época de vestibular, né? Pessoas nessa faixa etária que estão principalmente, né, de ensino médio aí para passagem para o ensino superior, mas também outras pessoas que já são adultas e pretendem um dia fazer letras ou mesmo tentar uma vaga na Universidade de São Paulo. Eu pensei aí em comentar alguns aspectos sobre a minha experiência, então eu queria deixar isso aqui muito frisado, apesar de ser um curso que você pode ter em comum comigo, às vezes você pode ter estudado no mesmo período que eu, mas você há de concordar que nós temos sempre experiências muito diferentes e existem algumas particularidades do curso que inclusive contribuem para essas formações diferentes que a gente acaba tendo no curso de letras da USP. Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui é que eu estudei lá do ano de 2010 até 2015, eu terminei ali os primeiros meses de 2015, porque em 2014 teve uma grande paralisação, uma greve, então a gente teve que repor aulas ali no comecinho de 2015, mas eu já tinha basicamente me formado em 2014, então o meu diploma está lá no fim de 2014, mas eu frequentei as aulas mesmo da universidade em 2015 também. Eu, além de estudante do curso de letras, também fazia licenciatura, né, em português, mas foi um curso que eu decidi aí por vários motivos não continuar, então eu tranquei, né, definitivamente o curso da licenciatura, até porque se eu tivesse trancado na época em que eu tranquei, eu conseguiria me formar já no diploma de letras, mas se eu não fizesse isso, eu não conseguiria pegar só o de letras, sabe? Continuar só o da licenciatura. E na época, por vários motivos aí de ordem pessoal, já morava sozinha e tudo mais, eu precisava logo de um diploma para ter aí uma questão de poder ganhar mais, né? Que a gente sabe que ter um diploma, ter, enfim, uma formação, né, superior acaba ajudando nesse sentido e pro meu caso era exatamente isso que eu tinha em mente. Então, isso fez assim com várias outras questões que eu posso comentar aqui num vídeo só para isso, se você tiver interesse em saber, comenta aqui se você quiser então que eu faça esse vídeo explicando por que eu desisti, né, dessa dupla formação que eu tava tendo, mas enfim, o curso de letras, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu fui numa feira de profissões da USP, que é bastante popular, né, todo ano acontece, e aí lá você tem eu acredito que sejam os cursos ali das faculdades, e você pode conversar com alunos, ex-alunos. Bentinho, não. Heitor, você também não, né? Acho. E aí, nesse dia, eu fui já focada, né? Porque, como eu já contei aqui em outro vídeo, eu já sabia que eu queria fazer letras desde a 7ª série, então no terceiro ano eu não passei por esse processo de sofrimento, assim, de escolher o curso, eu já tinha essa decisão tomada. Então eu fui lá focada para ouvir alguém desse curso, para ouvir sobre essa experiência. E eu sempre, assim, a minha família, minha mãe principalmente, sempre falou muito da Universidade de São Paulo, sempre instigou muito, assim, a gente a querer fazer uma faculdade. Então eu já conhecia, eu já sabia que era uma universidade diferente e que, assim, eu não poderia pagar
um curso particular e eu nem pensava muito nisso. Eu já estudei muito focada na possibilidade de conseguir uma vaga na universidade, até porque a gente sabe que o curso de letras, infelizmente, né, ele não é dos mais concorridos, mas isso também não quer dizer que você vai com certeza ser aprovado, sabe? Então você lida com várias questões assim nessa época. A gente é muito novo, né, para tomar essas decisões de cursos superiores e trajetos aí que a gente começa a trilhar e que vão mudar a nossa vida. Mas eu já sabia, então, da importância da Universidade de São Paulo, já tinha conversado com alguns professores no ensino fundamental e principalmente no ensino médio, né? Eu estudei no Liceu Gerson Silfes de São Paulo e lá eles sempre falavam muito das universidades públicas, foi sempre um grande incentivo para que a gente trilhasse esse caminho, né? Para que a gente buscasse aí entrar nessas universidades. Então foi assim, um sonho realizado ter conseguido entrar, mas existem muitas críticas assim que a gente pode fazer a esse sistema, ao próprio vestibular, a tudo que ele significa, né? O acesso à universidade. Existem muitas pessoas que inclusive nem sabem que a Universidade de São Paulo, por exemplo, é gratuita, né? Que você pode estudar lá de graça. Existem muitas pessoas mesmo, que nem sabem sobre essa gratuidade dos cursos em universidades públicas e federais. Então, assim, de fato, eu reconheço o meu privilégio, todo esse incentivo que eu tive para poder entrar nesse lugar, né? Ocupar esse espaço. Então, para essa menina que estava lá na feira da profissão, eu queria saber, né, tudo que ela pudesse me falar sobre o curso. E aí ela já disse que ela, apesar de o curso estar marcado lá como matutino ou noturno, o curso ele é integral. E aí eu já fiquei, como assim integral, né? Quer dizer que eu vou entrar de manhã se eu sair de noite da faculdade, né? Eu fazia o curso técnico, então eu já entendi o que era uma dupla jornada aí, né? Ficar o dia inteiro literalmente dentro da escola. Então eu já pensei, meu Deus, isso vai acontecer na faculdade também, né? E eu morava na Zona Leste, aqui em São Paulo, então é muito longe, né? Eu pegava aí muitos ônibus, porque nesse processo, nesses anos todos, não tinha ainda a linha amarela e nem a linha verde tinha na época. Então eu tinha que pegar ônibus. Aí, com o passar dos anos, isso foi melhorando, até que depois, quando eu só estava no grupo de estudos, eu já tinha sido formada, de fato eu ia para lá de metrô. Mas então tinha toda essa questão da distância, o acesso, aí eu fiquei já super preocupada com essa questão de ser um curso integral, né? Mas eu entendi depois na prática que a gente faz nossa grade horária, né? Então a gente precisa ter no mínimo 12 créditos de disciplinas por semestre para que ele seja um semestre considerado aí apto para você cursar. Então não tem limites, assim, desde que você tenha horário ali disponíveis e seja um curso que não tem algum requisito, algum pré-requisito que você não tenha cursado ainda, você pode solicitar para participar dessa disciplina. Então, muitas vezes, inclusive por conta da licenciatura, você acaba ficando mesmo o dia todo na faculdade, tendo aulas no período da tarde, no período da manhã, e eu mesmo, na minha trajetória, acabei mudando de turno por conta de estágio e trabalho. Quando eu entrei, eu lembro que minha mãe não queria de jeito nenhum que eu fosse para lá de noite, por essa questão de ser muito longe e tudo mais, mas depois eu acabei entrando em estágios em escola, então não podia mais não ir à noite, sabe? Então eu acabei mudando o turno da faculdade, mas tem toda essa questão de ser um lugar e um curso, né, que tem muitas possibilidades para você estudar o dia inteiro mesmo. Então, como eu falei, a nossa grade horária, ela é mais ou menos customizável, né? Existem cursos que você tem que fazer com obrigatoriedade e existem disciplinas que você pode fazer de forma eletiva, optativa, enfim, e você pode inclusive assistir aulas como ouvinte. Então, você não vai estar registrado ali como aluno, matriculado na disciplina, mas você pode acompanhar essas aulas. E isso, assim, é uma coisa que, pelo menos na universidade, ali onde eu estudei, foi algo que foi muito importante para mim, porque eu assisti aulas muito diferentes entre, assim, daquilo que eu poderia imaginar,
Sendo aluna lá da universidade, então tinha livre acesso a todas as faculdades. Você pode, nessas disciplinas optativas e eletivas, você pode se candidatar então a vagas de faculdades que não sejam aquela que você está cursando. Então eu fiz cursos na psicologia, fiz cursos na história, fiz na antropologia, na filosofia, na faculdade de educação. Enfim, existem muitos cursos legais. Um deles, que foi o primeiro curso que eu fiz nessa categoria aí de optativas, foi Psicologia da Morte, muito, muito importante. Eu lembro que era super concorrido, todo mundo falava desse curso e tal, eu já tava super achando que eu não ia conseguir, aí quando eu consegui a vaga, porque é quase um sorteio, gente, eu até hoje eu não entendo como que o Júpiter fazia essa escolha aí de alunos, dizem que é quem está mais próximo de se formar e tudo mais, que não é por nota, mas enfim, o Jupyter Web é o sistema em que os alunos da graduação acessam para poder fazer tudo ali na faculdade, então fazer solicitações, como se fosse a parte da secretaria acadêmica, né, e inclusive lá que a gente faz a matrícula. Então a gente sempre falava, o Júpiter, enfim. Eu achava isso muito legal, que os nomes dos sistemas eram com essas referências da mitologia, né? Então era o Júpiter, aí depois quando você vai para pós-graduação é o Apolo, enfim, eu acho muito interessante. Na Faculdade de Letras da USP existe essa questão da habilitação. Então quando você entra no curso de letras, você vai ser um aluno da graduação de português, com certeza, então você vai começar a fazer algumas disciplinas que são dessa habilitação em língua portuguesa, como por exemplo, literatura brasileira, literatura portuguesa, sintaxe do português, morfologia do português e várias outras disciplinas que são obrigatórias para você ter esse diploma. Mas você também tem a oportunidade de ter uma dupla habilitação, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? E isso, assim, gera toda uma ansiedade nesse primeiro ano, porque essa habilitação vai ser não só aquela que você quer fazer, mas aquela que a sua nota conseguiu atingir ali o número mínimo para poder passar. Então, a nota de corte ali do curso. Então tinha muito essa pressão, assim, de será que eu não vou conseguir o ranqueamento? Será que eu não vou conseguir? Porque muitas das habilitações mais populares acabavam sendo um pouco mais disputadas. Então, por exemplo, linguística, inglês, espanhol, o francês eram muito disputadas. Então, mas assim, hoje, se eu tiver que dar uma dica, é calma, sabe? Não fica desesperado com esse negócio de ranqueamento. Se você for um aluno, assim, minimamente que tá preocupado mesmo com a sua formação, estudar, tentar tirar boas notas não só pelo ranqueamento, mas pela sua formação, já tá excelente, sabe? Porque eu acho que isso fica muito na cabeça, assim, dos alunos do primeiro ano e que é importante, mas assim, a gente acaba só dando valor. Jesus Cristo. A gente acaba só vendo a importância desse primeiro ano depois que ele passa, né? Claro, nós sempre vamos ter a sabedoria sobre o que já passou depois que a gente viveu aquilo, e não enquanto a gente tá vivendo, não é mesmo? Senão, qual seria a graça? Então a gente tem essas disciplinas mais de formação mesmo, né, de introdução, e são uma delícia, assim, eu lembro as introduções de literatura, para mim, eram maravilhosas, dos estudos clássicos, que foi minha grande paixão aí da letras, né, que, como eu já mencionei em outro vídeo, estudos clássicos na Letras USP significa os estudos voltados a latim e o grego. Então a gente vai estudar esses textos da antiguidade que são maravilhosos e que são muitas vezes considerados o berço da literatura aí universal, né? Uma coisa que a gente pode pensar também sobre os professores da universidade, lá tem, assim, certamente pesquisadores maravilhosos que a gente ouve, assim, falar quando a gente está estudando sobre esses temas, quando a gente vai tentar ler algum crítico, algum texto mais assim teórico de algum autor que a gente goste ou que a gente esteja estudando, são esses nomes que a gente vai cruzar ali nos corredores, então é uma coisa assim bem, nossa, esse cara que tem não sei quantos anos aí de trajetória de estudos na área de literatura brasileira, ele tá aqui, sabe, na minha frente, dando essa aula incrível. E ao mesmo tempo existem outros professores, que aí não é só na USP, né, a gente sabe muito bem, em qualquer canto, existem professores que não são aqueles professores com os quais a gente mais
sente conectado, que a aula a gente considera muito boa, né? Isso é uma questão muito subjetiva, mas é importante dizer que, mesmo sendo a Universidade de São Paulo, existem professores que, infelizmente, não têm didáticas muito boas, enquanto tem outros professores que você fala, cara, eu vivi para assistir essa aula, sabe? Então é aquele quentinho que dá no coração. Então, sim, existem muitos professores que vão ser responsáveis por aquele quentinho no nosso coração, né? De mostrar que a gente está no curso certo, está fazendo aquilo que a nossa alma de fato queria realizar, né? Então, eu tive professores muito importantes. Quero fazer aqui uma menção honrosa, a professora Juliana Ragusa, que eu já mencionei aqui em outro vídeo, que foi assim uma professora mais do que essencial na minha formação. Ela é da área do grego e eu fazia todas as disciplinas e me inscrevia em todos os eventos que ela estava, em que ela ia fazer qualquer tipo de fala, porque de fato ela serve como uma grande inspiração assim na minha vida, não só acadêmica, mas pessoal mesmo. Então, a gente tinha essa oportunidade de se inscrever em colóquios, assistir palestras. Às vezes você nem tinha muita noção, porque são tantos eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí você tá terminando uma aula e você vê ali na janelinha um cartaz de uma outra sala avisando que mais tarde vai ter um especialista italiano falando sobre literatura italiana ali. E aí, sabe, era assim, eram uns encontros muito incríveis mesmo que acontecia lá da Casa de Cultura Japonesa, no Centro de Línguas, né, no Centro de Estudos de Literatura. Sempre tinha eventos muito interessantes, muito bons. Tinha também, que tem até hoje, né, a Semana das Habilitações, em que para os calouros aí vão ser apresentados os cursos, as habilitações, o que você vai aprender em cada habilitação, como que é dado o enfoque, as aulas nessas outras línguas que são dadas desde a primeira aula em outra língua, então é um choque, assim, eu fiz o francês, né, e foi um choque assistir desde a primeira aula tudo em francês, sabe, mas foi bastante interessante, de fato a gente vê que funciona, né, esse método, por mais que quando a gente esteja ali na primeira aula parece que a gente não vai aprender nada, mas aos poucos aquilo vai funcionando, sabe? Então existem essas palestras, esses eventos muito diferentes e que a gente aqui em São Paulo tem muito privilégio mesmo de ter acesso a esse número de eventos, essa disponibilidade imensa nas universidades aqui, principalmente na USP, né? Em várias áreas. Então tinha muitas feirinhas assim de livros com desconto. Na faculdade de história tinham palestras importantíssimas, grandes personalidades assim, filósofos e pensadores do nosso país, da nossa época, falando de assuntos muito importantes. Então era muito bonito assim ver isso tudo acontecendo, sentir aquele espaço povoado de tantas pessoas pensando sobre as questões que eu tava pensando pela primeira vez, sabe? É aquele mundo que eu tava sonhando em fazer parte e agora conhecendo professores tão maravilhosos, especialistas, né, naquelas obras. Então foi, de fato, uma experiência muito enriquecedora. Tem a biblioteca, né, da Letras, que é maravilhosa, a Biblioteca Florestan Fernandes, tem um acervo, assim, muito maravilhoso, vários andares de biblioteca para você ficar lá escolhendo os livros. Ai, aquele ambiente, saudades, inclusive. Eu no primeiro ano, e na verdade todos os anos aí da minha formação, eu era bastante antissocial e na minha, sabe? Eu não fui aquela pessoa que estava focada em criar relações sociais na faculdade, sabe? Eu sou uma pessoa muito apegada aos meus amigos. Eu achava que os melhores amigos que eu podia ter eu já tinha feito até então, né? Até aqueles 18 aninhos de idade que eu tinha, então. Minhas amigas do ensino fundamental, do ensino médio, que eu levo até hoje, né? Inclusive um beijo para vocês que estão aí, se estiverem aí me assistindo. Então eu de fato não me relacionava muito com as pessoas, sabe? Eu ia assistir aula e ia embora. Eu tinha uma personalidade bastante diferente, assim, mas que eu também ainda tenho um pouco. Então, enfim, meu foco lá era estudar. Eu nunca fui em nenhuma festa, pra vocês terem noção. E olha que na FFLESH tinha muita festa, muita festa.
Inclusive, a gente tinha que, muitas vezes, tentar ao máximo prestar atenção na aula, porque a caixa de som ali estava já bombando do lado, ou o cheiro do quentão das festas juninas já estavam ali super fortes, né? Mas eu não fui dessas mesmo, dessa parte social da USP, assim, de socialização, de fazer grupos de amigos. Mas depois que eu comecei a fazer parte de um grupo de estudos, então, portanto, eu já estava formada, que aí sim eu fiz amizades maravilhosas e que eu trago até hoje na minha vida, que são muito especiais, mas assim, que eu não conheci de fato nessa minha formação da faculdade. Eu conheci depois, nesse curso já, depois de formada, né? Lá os trabalhos são absurdamente longos e complicados, e assim, você tem que fazer de fato análises e mais análises. Tem muito trabalho em grupo, porque é um curso muito, né, tem muita gente, então imagine só, né, para corrigir todo esse tanto de trabalho e prova, mas lá não tem um TCC, né, na Faculdade de Letras da USP, a gente não tinha que entregar uma monografia no final do curso, obrigatoriamente, ou apresentar para uma banca. O que todo mundo falava, ai, que bom, e sim, é muito bom, mas cada semestre era basicamente um TCC, digamos assim, que a gente tinha que apresentar ou entregar no final, porque era extremamente rigoroso, assim, trabalhos muito longos, de análises muito densas. As provas, a gente recebia uma folha, assim, pautada, tipo um papel, aquele... Ai, gente, como é que chamava aquele papel que a gente tinha que fazer trabalho à mão no ensino fundamental? Esqueci o nome. Enfim, a gente recebia aquele papel gigantesco, assim, e sem nada, até a questão, o professor às vezes entregava uma questão à parte, então aquilo era só para você fazer a análise que ele estava pedindo, então eram provas bem, assim, difíceis, né? Eu lembro que eu estudava muito e é muito um processo assim de formação mesmo, não dá para você estudar só na véspera, sabe? É um curso que tem muita leitura, que tem muita xerox. Nossa, a gente brincava que tinha que ter uma bolsa xerox, né, para os alunos, porque a gente deixava muito dinheiro naquela copiadora ali. E eram apostilas e mais apostilas que a gente xerocava cada semestre, então é muita leitura que você tem que fazer. Mas para quem gosta, né, certamente não vai achar ruim seu fato de ter muita leitura, e sim porque às vezes acaba ficando cansativo, porque não é todo mundo que tem o privilégio de poder só estudar, né? Eu, apesar de ter entrado na faculdade só estudando, logo em seguida já comecei a fazer estágio e depois não parei mais, já fui morar logo sozinha, então tinha que trabalhar. Então, a gente não tem muito esse privilégio para poder só aproveitar a universidade. Isso é uma coisa assim que deve ser uma experiência muito incrível, você poder só se dedicar a isso, sabe? Só fazer a formação ali acadêmica, só poder passar o dia inteiro lá estudando nas bibliotecas, aproveitando o poliesportivo, fazendo algum esporte, ou mesmo participando de todas as palestras e eventos que aconteciam, porque de fato existem muitas atividades interessantes, mas que às vezes os alunos não têm também tempo de aproveitar, né? Então, tinha essas provas gigantescas. E uma coisa que eu falo que eu me formei lá, que foram 5 anos de faculdade, 5 anos de greve, porque todos os anos tinha uma paralisação muito importante que acontecia. Então, eu não me lembro de nenhum curso, de nenhum semestre que eu tenha feito até o final. Então, que o professor tenha conseguido dar todo aquele programa, aquele conteúdo, exatamente porque houve paralisação, sabe? Então, para cada momento existia uma pauta ali, existia uma necessidade que era vista para essa paralisação, e a gente acabava ficando sem aula há muito tempo. Teve, na época, foi a maior greve de todas ali em 2014, a gente ficou mais de 3 meses paralisados, né? Lembro quando passou dos 100 dias, e foi bem assim complicado, porque a gente queria ter aula, imagina, a gente tinha se inscrito nas matérias que a gente sonhava ali, muitas vezes no meu caso, aprender, e não estava tendo aquelas aulas, mas sempre eu reconheço que existiam pautas muito pertinentes para que aquelas paralisações tivessem acontecido. Então, não sou uma pessoa contra a greve, não é isso. É só que acabou sendo uma característica
da minha formação, né? Eu não tive todo o conteúdo que eu poderia ter tido exatamente por conta dessas grandes pausas aí que acabava acontecendo. Lá, por ser uma universidade, você vê essa pluralidade de pessoas ainda mais intensa, sabe? Agora, tendo uma outra experiência em outra faculdade, eu vejo que apesar de existirem muitas pessoas diferentes na minha sala de aula, parece que lá na Universidade de São Paulo é ainda mais acentuado isso. Existem pessoas que vêm de outros estados para poder estudarem aqui, pessoas de outros países, de realidades assim até de São Paulo, mas muito distintas, pessoas com idades muito diferentes. Então é uma experiência enriquecedora, foi para mim uma experiência enriquecedora nesse sentido também, de cruzar mesmo com pessoas muito diferentes, ouvir opiniões muito diferentes. Então, é de fato uma característica que eu vejo, assim, bastante desse lugar, né? Tem em comparação essa universidade agora onde eu faço faculdade, enfim, acho que ficou claro, né? Uma das coisas que eu mais amei, assim, do currículo foi a parte de estudos clássicos, as literaturas brasileiras, né? Sempre foi uma paixão minha. Eu entrei lá dizendo que Clarice Lispector era a minha autora favorita e saí falando ainda a mesma coisa. Então, apesar de eu ter conhecido literaturas incríveis, autores incríveis, a gente também tem mais... Hermione acabou de quebrar um espelho. Enfim, outro curso que é muito, muito interessante da Letras USP é as literaturas africanas, né? Não são todos os cursos de letras que oferecem essa disciplina e para mim fez toda a diferença. Eu conheci livros muito marcantes, tudo que eu li de literatura africana eu amei e certamente me abriu para esse universo tão vasto que é a literatura africana, as literaturas africanas. As professoras, os professores dessa área são realmente muito incríveis, assim, especialistas que são muito renomados no Brasil e no mundo todo. E aí você tem a oportunidade de assistir aula com essas entidades quase ali na sua frente, é muito, muito legal. E uma outra característica que fez muito parte dessa minha formação é o fato de cada disciplina você fazer com um grupo diferente de pessoas. Então não é porque você entrou em letras comigo que você vai se formar e vai ver todas as disciplinas junto comigo. Por esse calendário que a gente customizava, digamos assim, né, com as disciplinas que a gente se inscrevia, mesmo naquelas obrigatórias, você acabava caindo com um professor diferente, enfim, horários diferentes, primeiro e segundo horário, enfim. E aí não é sempre que você vai se encontrar com aquela pessoa que você sempre viu, sabe? Então, a gente acaba se misturando muito com os alunos dos outros anos, sabe? Porque existem disciplinas que não têm pré-requisitos, então não importa muito em qual ano você esteja. Então, por mais que eu estivesse no segundo ano, pode ter alguém que está no quinto ano, alguém que está no terceiro, enfim. Então, as experiências são bem diferentes. E isso era bem interessante, assim, porque minhas amigas fazendo outras faculdades acabavam falando, porque fulano da minha sala, e eu não tinha isso, assim, eu não vivia essa experiência de ter pessoas com quem eu cursei o curso todo até o fim, que depois tive na formatura, eu nem fiz formatura também. Um dos motivos foi esse também, eu tinha uma turma, sabe, que eu acompanhei do começo ao fim. As habilitações acabam promovendo um pouco esse encontro, mas mesmo nas habilitações você também pode se misturar bastante, sabe? Então eu não tive essa experiência tão famosa, né, que as pessoas têm, tão comum, de ter um grupo, assim, que vai do começo ao fim junto, ou pelo menos a maioria das pessoas, né, como eu tenho agora nessa segunda graduação. Então, certamente é uma experiência muito particular, assim, do curso de letras da USP. Eu anotei tudo isso aqui, não sei se ficou claro, se ficou muito blá blá blá, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem saber qualquer coisa sobre essa minha experiência, eu estou aberta, como sempre, posso fazer outros vídeos ou mesmo responder aqui nos comentários dessa publicação, então não esqueça de comentar se teve alguma coisa aí que te chamou interesse, atenção, se tem alguma coisa que você queira que eu explique melhor ou que ficou meio estranha. Mas é isso.
Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Certamente a Universidade de São Paulo mora no meu coração. A gente desenvolve, né, como num grande relacionamento, uma relação quase que de amor e ódio muitas vezes, né? Várias questões, mas o que mais pesa de fato é essa importância e um carinho e uma gratidão mesmo que eu tenho por aquele lugar, pelas pessoas que me formaram e com quem eu tive o privilégio de trocar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se você ficou até o final, você vai ver o Bentinho. Se você não ficou, você vai perder seu carinho aqui. O Bentinho estudou muito letras com a mamãe, né, filho? Ele já era da mamãe naquela época. Tchau, tchau. Deixa o like, deixa o like.